Emitir modelos do Advanced Steel deveria ser uma tarefa mais rápida, uma tarefa mais prática, e a gente tem algumas opções de emissão aqui. A gente tem as opções de emissão para o Revit, que precisa de uma certa sincronização, e existe uma falta de comparação em relação a alguns elementos, né, que existem aqui no Advanced Steel e existem lá. A nossa exportação para o Navisworks, a gente vai dar uma olhada, que ela segue alguns padrões ali interessantes, mas não tão bons para o que a gente precisa hoje para o nosso mercado de trabalho do Advanced Steel. Temos aqui também as exportações de IFC e outros tipos de exportação. E também, né, essas exportações de IFC hoje, se você já trabalhou com um cliente que precisa de um dado mais preciso, com mais qualidade e agrupado da forma correta, você vai perceber que ele também não consegue te atender hoje de forma natural. Então, hoje a gente apresenta mais duas ferramentas dentro do nosso banco de aplicativo que a gente está criando, que vai ser as exportações DWG e a exportação IFC. Dentro da exportação DWG, vamos falar sobre sólidos e linhas estruturais, e no IFC a gente vai ter um vídeo separado para ele, né, por se tratar de um assunto que precisa de um pouco mais de explicação e delicadeza para vocês entenderem, né, como é que isso, como é que a nossa aplicação é importante no nosso mercado de trabalho. Então, hoje a gente vai falar sobre as exportações de DWG. Tá bom? Então, temos aqui a nossa primeira interface. Perceba que a gente já está dando uma melhorada, né, na interface da nossa aplicação. E hoje a gente vai falar sobre o Export Tools. Então, vocês vão notar que o Export Tools ele tem três ferramentas, né, que é a exportação do DWG, exportador de linhas estruturais e IFC. Vamos começar aqui pelo exportador do modelo DWG. No exportador DWG, pessoal, a gente vai ter alguns métodos de exportação, ou seja, eu quero exportar isso por peças ou por conjunto. Hoje, pessoal, quando a gente vai exportar um modelo DWG do Advanced Steel, qual é o processo normal? A gente precisa pegar o nosso modelo, copiar esse modelo inteiro em outro arquivo, usar o comando Astor Explode to Axis e então ele vai virar um modelo de sólidos 3D. Só que aí vai sobrar linhas, vai sobrar texto, vai sobrar solda e você tem que fazer toda essa limpeza, né, desses objetos que ficam aí para trás para que eles sejam de fato limpos, né, para o seu cliente final não estar com um modelo poluído. Eu penso que isso deveria ser só um botão, clicou, exportou, acabou. Mas hoje a gente não tem essa função natural no Advanced Steel. A gente implementou ela aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês o nosso método de exportação por conjuntos. A diferença dele do por peças é que o peças, né, cada peça aqui seria emitida separadamente num sólido 3D, e por conjunto a gente vai ter esse pacote unido. Temos também o tipo de geometria exata ou standard. O que é esse tipo de geometria, pessoal? É o seguinte, hoje o comando Astor Explode to Axis, quando ele emite, né, o seu modelo, ele vai emitir o seu modelo, eu vou até copiar aqui. Temos dois tipos, na verdade temos vários tipos de representação de vigas aqui dentro. A gente tem o tipo standard, que é esse, né, que é o tipo mais limpo, sem dobras, sem curvas, e temos o exato com aresta, que ele tem essas curvas, né? Quando você leva esse sólido 3D com essas curvas aqui, por exemplo, para um plant 3D, vocês vão notar que lá todas essas linhas vão aparecer, né? Porque isso aqui é discretizado, isso aqui não é uma curva perfeita dentro do Advanced Steel. Então você vai ter um desenho poluído, com mais retrabalho. Então, se a gente conseguisse emitir ele na forma standard, você já não teria esse problema, né, de ter um modelo poluído e depois ter que estar tratando esse desenho lá dentro do teu plant 3D. Então, esse é a necessidade que a gente percebeu, né, nesses métodos de exportação do sólido 3D. Carlos, quando é que eu emito um sólido 3D? A gente emite um sólido 3D, pessoal, principalmente para aquele cliente que precisa só visualizar o teu modelo, ou então quando tu precisa levar isso para um outro software que não consegue ler os modelos do Advanced Steel. Então a gente vai conseguir mandar esse sólido 3D para lá e com certeza ele vai conseguir ler esse modelo lá dentro. E aí para tirar as vistas, né, quanto mais limpo, melhor. Então vamos fazer aqui a emissão
por conjunto, standard, e conseguimos também, pessoal, escolher qual tipo de objeto não quer ser exportado. Por exemplo, Carlos, eu modelei as bases civis, só que elas são só para os meus desenhos, eu não queria exportar isso para o meu cliente. Então você consegue, né, escolher aqui os objetos, outros objetos, pagou, pronto. Ele só vai mandar para você perfil, viga, chapa, grelha e o que for necessário. Ele também consegue ler as leis do seu projeto e escolher, né, alguma dessas leis para não ser emitida. Então basta clicar aqui e ela fica selecionada para não ser emitida. Vou desmarcar que eu quero emitir tudo. Então eu consigo vir aqui e exportar. Exportar, sobrescrever. Então ele vai passar aí pelo processo de exportação, ele vai começar a emitir o nosso projeto. E vocês vão notar que como o projeto final agora eu exportei ele por conjunto, como eu estou unindo sólidos, algumas coisas vão ficar realmente ali mescladas. Então, a coluna vai ficar mesclada à geometria da placa, vai ficar mesclada à geometria dos chumbadores e etc. Porém, quando a gente quer, né, que esse tipo de coisa não aconteça, basta que você emita ali o seu projeto por peças, tá bom? E uma coisa muito legal, pessoal, é o seguinte. Hoje, quando a gente exporta, né, o teu modelo do Advanced Steel para o Navisworks, ele lê as camadas dos objetos. Então, ele hierarquiza os objetos lá dentro do teu Navisworks conforme a camada. Então, todas as vigas vão estar numa camada, todas as chapas em outra camada, enfim, vai depender das camadas como você está criando o seu projeto. Na hora de você importar isso lá dentro e selecionar esses objetos lá dentro, fica muito complicado, né? Mesmo para quem está trabalhando com o modelo 3D. E eu estou falando do Navisworks, pessoal, porque ele é o software mais comum, né, de visualização que a gente tem hoje dentro da Autodesk. Então, aqui vocês vão notar o seguinte, ó. Quando você explode ele pelo Astro Explode to Axis, ele vem tudo explodido, várias peças sem informação, né? Ele guarda ali só a lei. E aqui, como a gente colocou o método de conjuntos, vocês vão notar, ó, que a explosão ele é um sólido 3D, mas todos os objetos aqui, ó, estão agrupados. Tá? De fato, agrupados. Então, você tem aqui o seu conjunto soldado perfeito. Se você está passando isso aqui para um cadista e o cara vai detalhar essa estrutura aqui no AutoCAD, ele vai ter mais trabalho, né? Mas você também consegue emitir ele por peças. Então, cada elemento aqui desse vai virar uma peça num sólido 3D e ele vai conseguir pegar de lá, né, os elementos para detalhar no AutoCAD puro. Aqui é mais para uma visualização, para o cara ter ideia do como é que está o conjunto soldado, do que é que ele vai montar. E percebam, aqui quando eu emito esse sólido 3D, ele já traz, ó, a numeração do conjunto. Ele está dizendo que esse aqui é o conjunto 006A0. Ou seja, identificou que existe mais de um conjunto 006A no projeto. Então, possivelmente, esse aqui, ó. Esse aqui é o 10. Acho que o 10A só tem um. Aqui a gente tem uma 003A1 e aqui eu tenho uma 003A0. Tá? Então, ele também faz essa diferenciação e aí quando você leva isso para o Navisworks, ele também já vai estruturar toda a tua estrutura lá como conjuntos. Tá? Ó. Então, ele vai separar cada um por sua layer e você vai conseguir identificar os seus conjuntos lá de forma mais precisa. Tá bom, a única diferença lá para o nosso método de exportação, eu queria só mostrar mais uma coisa para vocês, que é o agrupamento, né? Como é que ficou o agrupamento dos conjuntos guarda-corpos, por exemplo, que ficou bem interessante. Vou procurar aqui. Deixa ele abrir aí para a gente, ficar mais fácil de ver. Vocês vão notar que os guarda-corpos também, ó, agora eles são conjuntos inteiros, né, de sólido 3D. Também. Então fica bem legal a gente mandar um material, né, nessa qualidade aqui para os nossos clientes. Bom, por fim, temos também outra ferramenta que
que eu acho que também deveria ser uma função comum e natural do software, que é o exportador de linhas estruturais. Ou seja, você fez o seu projeto, né, ali, seu projeto conceitual, você precisa mandar as suas vigas, suas colunas, seja lá o que for, para o calculista. Então, ele precisa saber, né, onde é que estão essas linhas. E hoje, a gente não tem uma forma comum de fazer isso lá do Assistiu, a não ser emitindo um IFC, né, para ele importar lá dentro do software dele. Então, a gente criou aqui dentro do Sport Tools a ferramenta de modelo de linhas estruturais. Então, a gente tem a opção de enviar ou não, né, os elementos estruturais ou não estruturais. O que é isso, pessoal? Quando eu mando lá para o cliente, essa coluna aqui ela é uma viga. Mas esse perfil que está aqui no guarda-corpo também é uma viga. Só que eu não quero mandar guarda-corpo, né, para o cara que vai calcular. Ele só precisa saber da estrutura. Ele não precisa ter essa poluição aqui de elementos. Vocês vão notar que quando a gente lança esses elementos por modelagem estendida, ele já preenche automaticamente aqui um campo, que é o campo de usado elemento estrutural. Vocês vão notar aqui, ó, que ele já está desmarcado. Ou seja, o Advanced Steel já sabe que ele não é um elemento estrutural. Então, na hora da gente exportar, a gente consegue escolher, né, se esse elemento vai ser exportado ou não. Então, eu vou voltar aqui e mostrar para vocês. Eu vou mandar ele desmarcar, ou seja, não quero considerar esses elementos, e vou exportar. Vamos procurar aqui. Isso. Deixa eu salvar. Exportar. Sobrescrever. E aí, ele já vai mandar, né, ali pro nosso arquivo final todas as linhas de centro, né, que estão lançadas aqui no Advanced Steel. Percebam, tá, pessoal? Essas linhas de centro, elas são essas linhas vermelhas. Se elas estiverem no topo, a linha que vai ser emitida é a linha de sistema, tá? Mesma coisa aqui dos demais objetos. Então, a gente vem aqui e abrir o nosso arquivo. Vocês vão notar aqui. Agora, ó, aqui, todas as nossas vigas W31079 na mesma camada, selecionar similar, e na mesma cor. Né? Mesma coisa aqui para esses perfis em cima, W25017.9, se eu dar um selecionar similar, ele já pega todas. Ó. Por aí vai, né? Todas as informações em relação ao tipo de perfil que foi lançado e o objeto que foi lançado já ficam aqui. A gente pode... Ah, não, Carlos, mas eu queria, de fato, emitir as linhas de sistema aqui do guarda-corpo, porque o calculista precisa saber mais ou menos quanto é que vai ter de peso ali dentro. O cara é muito seguro, né, do que ele está fazendo. Então, mantém essa opção aqui, vamos exportar. Modelo. Exportar. Vou escrever. E pronto. Agora ele está emitindo, além, né, dos objetos que são considerados estruturais, que são a condição comum do Advanced Steel, e já está emitindo ali para o nosso projeto. Carlos, eu não entendo, gostei dessa informação do elemento estrutural, não sabia dela, penso que vai me ajudar demais. Pessoal, lá no nosso curso do Advanced Steel, na plataforma do Hotmart, vocês vão procurar Advanced Steel Profissional, e nosso curso vai estar descrito lá dentro, toda a nossa ementa, pessoal, são mais de 140 horas, dividido em 240 aulas. Vocês vão ter tópico a tópico, você vai conseguir ter uma biblioteca de informações. E lá, pessoal, eu entro em cada um desses termos, né? Tudo que é importante você saber sobre o software, tudo que você precisa saber de modelagem, de configuração, a gente ensina lá. As nossas condições de pagamento ainda estão em 12 meses sem juros e acesso vitalício. Daqui para o ano que vem, possivelmente a gente já vai mudar essa condição, tá, pessoal? A gente vai tirar a parte dos sem juros e essa condição de vitalício vai passar para um ano. Então, corre lá e dá uma olhada. Então, para finalizar, vocês podem ver que os nossos guarda-corpos agora foram emitidos, né, como linha de sistema. O nosso
nossa escada marinheiro também. Então, de repente, se ele precisar calcular, né, algum desses elementos, ele vai conseguir. E aí a gente tem, né, as linhas, aqui as camadas, preservando o perfil que foi utilizado no nosso software. Bom, esses são as nossas duas aplicações desse vídeo. Mais para frente, no próximo, falaremos sobre IFC, e eu penso que vale a pena vocês gastarem um tempinho e assistir eles, porque isso pode mudar, né, o nível de entrega de vocês hoje e possivelmente o nível de clientes que vocês trabalham hoje também. Então, até a próxima.